Alexandre de Moraes. Só que eu tenho o direito de me divertir. Boa parte do Paulo Figueiredo, eu digo para vocês, eu odeio essa parte de articulação internacional, faço o que tem que fazer, mas eu adoro fazer o Paulo Figueiredo Show. E um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de fazer esse programa é porque eu me divirto. Então hoje eu vou colocar agora, daqui a pouco, peço que vocês tirem aí as crianças da sala e tal, porque eu vou botar um vídeo do UOL. Vou botar um vídeo do UOL, e eu sempre falo para vocês, né, um vídeo do UOL de aproximadamente 3 minutos é o equivalente a um passeio em Chernobyl por 3 minutos, faz muito mal à saúde, mas então tirem as crianças da sala e prestem atenção, porque o UOL agora está reclamando que o processo do Rumble contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos está em sigilo. Sim, você não ouviu errado. Os jornalistas militantes de esquerda do UOL estão criticando os Estados Unidos porque a juíza do caso classificou o caso como sigiloso. E eu não vou falar mais nada, eu vou botar para vocês ouvirem um vídeo que eu tirei do Twitter do Mafinha. Bota aí, Brunão, pra gente ouvir. Fala sobre esse caso envolvendo Alexandre de Moraes, que tem sigilo, troca de juíza e inspiração na Casa Branca. Assunto também importante que tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com a justiça também. Essa ação judicial dos Estados Unidos da plataforma Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes foi colocada sob sigilo. O processo foi apresentado no dia 18 de fevereiro, em uma corte da Flórida, no mesmo dia que Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre o golpe. Inicialmente, o caso foi atribuído para uma juíza nomeada por Barack Obama em 2009, mas alguns dias depois, ele foi uma juíza de uma corte inferior nomeada por George W. Bush. A nova juíza permitiu que o processo fosse mantido. Não foi da corte inferior. O fato de que a denúncia mostrava falhas e a falta de documentação. Mas a audiência e a transcrição foi colocada sob sigilo por tempo absolutamente falso essa parte. A juíza é da mesma corte, do mesmo tribunal, e não foi nada de material, pelo contrário, a juíza deu tudo que o Rumble e o Trump Media tinham pedido. Mas eu já falei sobre isso em outros programas. Indeterminado. Estranho, né? José, não sei se é estranho. Essa articulação ali, mostrando que às vezes estão relacionando uma coisa a outra mesmo, é isso? É isso, e não é estranho nesse caso, Fábio, você ficou hesitando, mas a palavra estranho é mais adequada para definir o que está acontecendo aí nesse processo, né? Processo aberto na Flórida contra medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes no Brasil, como se o juiz brasileiro estivesse interferindo na rotina dos Estados Unidos. As decisões do Alexandre de Moraes, elas se destinam a regulamentar a atuação ou trazer para dentro da legislação brasileira a atuação de empresas americanas que estão aqui fazendo negócio, faturando, sem ter nem representante. Essa plataforma Rumble, por exemplo, não tem representante no Brasil. E o que fez o Alexandre de Moraes foi exigir que ele tivesse um representante, inclusive, para receber as intimações das ordens judiciais. Né? E agora, nós estamos diante de um supremo paradoxo, porque a acusação feita ao Alexandre de Moraes nesse processo é de que ele atua como um censor. Então está censurando usuários das plataformas dessa Rumble, e uma empresa de mídia pertencente ao Donald Trump se associou à Rumble nesse processo, e a acusação é de censura. Eles colocam sob sigilo o processo, eles acusam o Alexandre de Moraes de censura. E o nosso companheiro, o Jamil Chá, foi lá para tentar obter a cópia dos autos, para fazer uma reportagem, e aí descobriu que está sob sigilo. Então é muito paradoxal isso, né? Acusam o Alexandre de Moraes de censura, e a meu juízo, até o Alexandre de Moraes já deveria ter levado à vitrine as suas decisões, que ficam permitindo que o Alan dos Santos, por exemplo, só vai até aí. E o partido de FIS, do Orlando Santos, desse Rumble e de outras plataformas, não foi obedecido e adotou providências judiciais. Então, o Alexandre devia ter divulgado as suas decisões, é o que motivou essas decisões, mas aqui estamos diante de um paradoxo. Acusam a justiça brasileira de censura e lá impõe sigilo no processo, por quê? Então parece que faz um grande paradoxo, e como disse Fábio no início, é tudo muito esquisito, né? E parece muito articulado, porque agora o Congresso dos Estados Unidos está se equipando para aprovar, parece que vai ser aprovado, porque o Trump é majoritário, embora a maioria seja pequena, ele tem maioria no Legislativo americano, e tudo indica que vai aprovar. Aquela proposta já passou por um comitê lá que se equipara à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do Brasil, tudo indica que a Câmara e o Senado dos Estados Unidos vão aprovar aquela proposta que proíbe o Alexandre de Moraes, se fazer menção ao nome dele, de entrar nos Estados Unidos. Né? Então, aparentemente, há uma grande coordenação e é tudo muito esquisito. Cara, é absolutamente inacreditável que o sujeito seja um comentarista e diga o que disse o Josias. Josias, que eu sempre fico impressionado de descobrir que ele ainda está no ar em algum lugar. Porque da Jovem Pan eu aposentei, ao vivo no ar. E eu fico feliz até que o Josias esteja bem de saúde e tal, não de saúde mental, mas nunca esteve, mas que esteja bem de saúde física, aparentemente. E eu sempre digo, né, existe uma linha tênue entre o mau caratismo e a imbecilidade. E obviamente sempre ficou muito claro que o Josias não era uma pessoa muito brilhante, né, uma capacidade cognitiva extremamente limitada, mas há também a necessidade de um mau caratismo no comentário. Vejam o argumento dele, que eu vou citar exatamente como ele disse para não ter erro. A acusação feita por Alexandre de Moraes nesse processo é que ele atua como censor, que está censurando usuários das plataformas. Aí eles colocam o processo sob sigilo. Então eles acusam Alexandre de Moraes de censura e lá impõem o sigilo no processo. Josias, meu querido, existe uma diferença fundamental entre o Alexandre fez e o que fez a justiça americana. E eu posso explicar bem devagar para você conseguir entender. O Alexandre não permite nem mesmo que as partes do processo acessem os autos. As partes. Isso não é suposição minha.
A OAB já encaminhou um ofício ao Alexandre já em 2022, requisitando que os advogados tivessem acesso aos elementos de prova que existem contra seus clientes. Vejam, Josias, a defesa do presidente Bolsonaro, a defesa do general Braga Neto, estão hoje tendo uma petição negada pelo ministro Alexandre de Moraes para terem acesso aos celulares que foram utilizados pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal diz assim, eu aprendi, aliás, Polícia Federal, eu tive que trocar a parede de aparelho de novo, então vocês perderam de novo as minhas conversas. Eu tive que, Polícia Federal, diz aqui que tem uma conversa do general Braga Neto com o general Mário dizendo tal e tal coisa. Aí você fala assim, tá bom, vocês estão dizendo, né? Me dá o celular aqui para eu poder periciar e para eu ver se não tem outras conversas que podem inocentar o meu cliente. Não vou mostrar. Não, tá aqui, é meu, ninguém vai ver, vai ficar aqui, ó. É esse nível de infantilidade que está acontecendo agora no processo mais importante do Brasil. Algum comentário do Josias? Não. Absolutamente não. Nenhuma. Vejam, por exemplo, não é de hoje. Pode dizer, Josias não comentou porque é de hoje. Não, isso não é de hoje. Vejam, por exemplo, a reportagem da Gazeta do Povo. Ano passado, Moraes nega acesso aos autos completos. Advogado de Alan dos Santos. Segundo o advogado do Alan, o doutor Renault Filho, que esteve aqui no programa semana passada, estavam faltando cerca de 1.000 páginas dos autos do processo. E a defesa tem que ser montada sem que eles sequer tomassem conhecimento do conteúdo dessas 1.000 páginas. Por outro lado, nos Estados Unidos, um amigo do boneco Josias, que tentou pedir a cópia dos autos do processo e não conseguiu por um simples fato. Porque ele não é parte no processo, cara. Pelo amor de Deus. Diferentemente do que os Estados Unidos fazem no Brasil, aqui nos Estados Unidos as partes do processo podem ter acesso total aos seus autos sem nenhum prejuízo à ampla defesa ou contraditório. Mas vocês entenderam a diferença, assim? Maternal e jardim de infância. Nos Estados Unidos, as partes do processo têm acesso ao processo sigiloso. No Xandaquistão, nem mesmo o réu tem acesso ao processo sigiloso. E isso é uma coisa tão ridícula, porque chega ao ponto, e eu não vejo os Josias reclamar em momento algum, de que nem mesmo as partes são citadas de que existe um processo contra elas. Vejam, não sou nem eu que estou dizendo. Se vocês abrirem a Folha de São Paulo, coloca para mim, por favor, a reportagem, Bruno. Coloca só, por favor, a manchete aí por enquanto. O que a Folha de São Paulo diz: busca por denunciados em trama golpistas tem endereços atualizados e até troca de país. Cadê? O Brunão foi curtir o aniversário dele? Programa ao vivo tem essas coisas. Mas, em suma, foi a Folha de São Paulo que disse: busca por denunciados em tramas golpistas tem endereços desatualizados e até troca de país. E eu sou, obrigado, Bruno, sou objeto desta notícia. Processo de notificação a partir de informações do STF impõe série de obstáculos a oficiais de justiça. Eu queria ler essa notícia ao som do tema imortalizado de Os Trapalhões, mas eu não pude, porque o YouTube denuncia problemas de copyright. Mas eu queria, pelo menos, Bruno, que você botasse uma trilha sonora para eu poder ler o que diz essa reportagem. Folha de São Paulo, deixa aí na tela. Som na caixa. Era uma maratona para notificar pessoalmente em papel os 34 denunciados pela PGR sob acusação de participação em trama golpista em 2022. Entre os profissionais, esses profissionais relataram ao STF dificuldade em identificar o paradeiro de alguns dos denunciados com endereços desatualizados. O principal caso é o do ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que atualmente mora nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou em 19 de fevereiro uma carta de ordem para a Justiça Federal determinando a notificação pessoal do investigado para que ofereça resposta prévia à denúncia no prazo de 15 dias. A notificação deveria ser feita em até 48 horas. E agora que fica gostoso. Com a carta na mão e um documento com o link para acesso ao processo judicial, a pobre aqui foi eu que estou dizendo, a pobre oficial de justiça, Ana Célia da Silva, deixou a sede da Justiça Federal do Rio de Janeiro para procurar Paulo Figueiredo em 20 de fevereiro. Onde está o Paulo?
Ana chegou a um endereço na Barra da Tijuca indicado pela Carta ao Supremo, por volta das 10h40 da manhã. Tocou o interfone da casa, esperou alguns segundos e foi atendida por uma funcionária chamada Francisca. Calma, que fica legal agora. Francisca disse que no local funcionaria a casa de festas Pérola Negra e que desconhecia o notificando, salientando que seria comum confundir o endereço da Avenida Luz Costa 4000. Disse Ana em um documento enviado ao STF. O Ministério Público foi me procurar na casa de festas Pérola Negra. O que acontece na casa de festas Pérola Negra? Eu me pergunto. Mas calma. A oficial de justiça gastou cerca de 20 minutos para chegar ao endereço certo. O porteiro recebeu e disse não conhecer nenhum Paulo Figueiredo no prédio. Uma administradora do condomínio ainda disse a Ana que o jornalista seria ex-proprietário do apartamento, havendo um último registro de movimentação do mesmo em 2012. Deixa eu entender uma coisa rápida. Vocês estão investigando um golpe de Estado e vocês não conseguem me achar? Vocês foram me procurar no meu endereço de 2012? Vocês foram me procurar na casa de festas Pérola Negra? Puta que pariu, vocês são muito incompetentes. Essa é a inteligência do Brasil. Esse é são as pessoas que vão investigar o golpe. Onde está o Paulo Figueiredo? Como se não bastasse, os jornalistas da Folha não tiveram nenhuma dificuldade em me contatar. E eu respondi. E a Folha colocou precisamente as minhas aspas. Inclusive, eles me chamam de jornalista aqui. Aliás, esse é o primeiro veículo que me chama de jornalista, eu acho. E eles me colocaram as minhas aspas. Eu moro no mesmo lugar certo e sabido nos Estados Unidos há 10 anos. 10 anos, tem 10 anos que eu estou no mesmo endereço. De conhecimento, inclusive, do judiciário, que já me notificou aqui usando o MLAT, que é o Acordo de Cooperação de Assistência Mútua, no ano passado. Como tem que ser em processo. E eu ainda afirmei, diz a Folha, que pretendo apresentar a defesa quando for notificado, mas isso tem que ser feito na forma da lei. Qualquer notificação de quem está nos Estados Unidos, sem seguir o MLAT ou a Convenção de Haia, é nulo. E como é que eu... E continua a reportagem. Ana Célia teve outra tentativa de notificar um dos alvos. Antes de procurar por Paulo Figueiredo, ela foi às 10h10 do dia 20 de fevereiro à busca do deputado federal Ramagem. Só que não tinha numeração da casa do Ramagem. Ramagem acabou notificado em Brasília, onde ele reside, desde o início do governo Bolsonaro, em 2019. Ana Célia não foi a única oficial que procurou sem sucesso no denunciado pela PGR. E ela continua aqui, assim, a reportagem é de uma vergonha alheia. Eu tinha que ter conseguido autorização para usar a trilha dos Trapalhões. Tá na cara que, 1, são completamente incompetentes, 2, não querem notificar quem está nos Estados Unidos na forma da lei, que foi exatamente o que disse a juíza americana a respeito do Rumble, que o Alexandre deu a volta, usou de um jeitinho para fugir, para se furtar de cumprir o acordo internacional Brasil-Estados Unidos. Eu não vou ficar sabendo de inquérito do golpe através de imprensa, vocês me desculpem. Até porque o que a imprensa publica sobre mim é quase sempre mentira. Raridade, como aqui no caso da Folha, que me procuraram, 90% que publicam sobre mim é mentira. Então não vou me informar sobre inquérito de golpe dessa forma. Que o Alexandre cumpra a lei. Ah, mas não vai, não me notifica, o processo é nulo, já me deu a nulidade ao processo, já vai notificar por edital, sei lá o que ele vai fazer, vai suspender o processo nulo, e a vida que vai seguir. Vergonha, vagabundagem. Por isso que a gente vai parar na The Economist como ditadura. Por isso que a gente vai parar em relatório da OEA. É por isso. Agora, eu não vou retroceder, vocês vão me intimidar com esse negócio, vocês estão de sacanagem, vocês não estão entendendo, meu sobrenome é Figueiredo, pô. Maldita a hora que vocês brigaram comigo. E não só comigo, vocês brigaram também com todos os meus apoiadores. Porque você que está assistindo o programa pode fazer parte dessa resistência me apoiando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Existe um cupom na descrição, P Figueiredo Show, para você poder me apoiar.
E você sabe, constituição de advogado caro, milhões para pagar advogado para me defender desse golpe, dessa acusação de golpe, milhões para pagar um bom criminalista. Vamos ter advogado aqui nos Estados Unidos, tem todo o processo aqui de denúncia que a gente está fazendo, espero ter boas novidades muito em breve, e a gente vai continuar, eu não vou retroceder nenhum milímetro. Você pode me apoiar de duas formas, com a quantia de pouco mais de $5 por mês, com acesso ao meu conteúdo exclusivo, todo dia tem vários artigos exclusivos internacionais que não saem no Brasil, você pode fazer isso com o cupom P Show, no link da descrição, ou você pode também se tornar meu patrono Gold, que é a galera, minha tropa de elite, a minha tropa de choque, que é o pessoal que contribui com um pouco mais de 50, não, com um pouco menos, né, com $500 por ano ou $50 por mês. E você tem ainda a possibilidade, se você for muito medroso, mas ainda assim quiser ajudar, você também pode me doar através de Bitcoin. Lembre-se, todas as doações são feitas diretamente para os Estados Unidos, em servidores americanos, para as empresas que são donas do meu direito de imagem, nada passível de intimação do Alexandre ou qualquer coisa do tipo, então você está seguro. Até o Renato 38 tem que dizer isso, eu não faço campanha para Pix, porque justamente não podemos fazer esse tipo de coisa. Não porque eu esteja protegendo ninguém, mas é porque se eu receber um Pix no Brasil, o dinheiro é bloqueado. Então, tem gente que fala, Paulo, posso doar em boleto? Posso fazer um Pix? Gostaria, querido, mas eu não tenho conta bancária no Brasil que não esteja bloqueada pelo Alexandre.